Um determinado homem vivia sozinho num lugar simples e levava uma vida sem nenhum privilégio ou conforto. Não tinha posses ou materiais de valor e, para conseguir se alimentar, caçava animais e vendia alguns para conseguir roupas. Certa noite, fez uma armadilha no local que costumava surgir muitas pacas. Estava confiante de que sairia dali com alguma. Depois de já ter armado tudo, se acomodou próximo a uma árvore e esperou. Esperou e esperou. Enquanto aguardava seu momento oportuno, não conseguiu impedir que os pensamentos o carregassem para longe. Ele desejava ter uma boa vida. Desejava não ser tão castigado, não passar por tanto sufoco e apenas viver de forma digna, sem que sofresse tanto. A vontade partia do fundo do seu coração, sem nenhuma maldade ou ânsia por poder. Apenas uma vida confortável. Estava quase para dormir, quando um barulho de puxão foi ouvido, enquanto um chiado arrancava sua sonolência em um instante. Levantou rápido para olhar e, quando viu uma grande paca, sentiu-se sortudo. Posicionou a espingarda para atirar, mas, ao mirar no animal, acabou fitando os olhos pretos e pequenos que tinha, que de alguma maneira pareciam lhe observar de forma curiosa e quase julgativa. Foi um momento de pura distração. Ele não teve ideia do que aconteceu consigo, mas, quando se tocou, sacudiu a cabeça e afirmou para si que precisava tirar logo, antes que a paca pudesse encontrar uma maneira de fugir. Retomou sua posição anterior, mirando mais uma vez com cuidado dobrado para não errar. Pôs o dedo no gatilho, e quando se viu prestes a disparar, ouviu: "Não atira." Atônito, ele olhou em volta, procurando de onde teria vindo a voz, pois claramente era improvável que viesse da paca. Tentou de novo, mas novamente a voz voltou a falar, pedindo a mesma coisa. Foi quando ele se tocou que, quando estava prestes a pegar no sono, a paca apareceu. Então só podia ser um sonho. Mas foi tirado dessa ilusão quando, no susto da fala que veio pela terceira vez, o fez derrubar a arma do próprio pé, causando uma dor que não sentiria se estivesse dormindo. Mesmo cético e desacreditado, ele ficou quieto, esperando o que mais poderia acontecer. E logo, a até então paca se transformou em uma bela moça, que vestia-se de branco. Tinha longos cabelos castanhos e olhos escuros, que assim que cruzaram com os do homem, ele não conseguiu duvidar que aquele eram os mesmos olhos significativos de antes. E bem, ela não precisou dizer nada por hora, até porque ela tinha conhecimento do choque que invadiu a cabeça dele. Com calma e tendo uma voz suave, a moça revelou quem era e que havia escutado o desejo mais profundo dele, e por sua pura sinceridade, havia decidido ajudar, dando absolutamente tudo que ele quisesse. Mas só tinha uma regra: ele não deveria jamais, sobre qualquer hipótese ou circunstância, chamá-la de paca de Mondel, a armadilha em qual fora pega. Ter apenas aquilo como regra era um alívio. Ele imaginou algo muito mais complicado e recebeu algo totalmente ao contrário. Assim que ele abriu a boca para responder, ela alertou, dessa vez mais séria. Tudo que fosse dado a ele seria tomado caso quebrasse aquela única e simples regra. Ansioso, ele aceitou e prometeu que jamais quebraria. E cumprindo o que havia dito, a moça cantou uma música de letra curiosa, e logo uma verdadeira coleção de coisas começaram a surgir e tomar forma. A primeira foi uma casa, que ficava cada vez maior, como se não tivesse fim. Incapaz de dar uma lógica para aquilo, ele apenas observou o que se desenrolava diante dos seus olhos com tamanha perfeição. Mal notou e já se encontrava dentro da casa, que agora era um verdadeiro palácio. Em seu corpo foram postas roupas caras, confortáveis e belíssimas, o encantando mais do que já estava. Tão mágico quanto jamais imaginou presenciar,
Teve tudo o que sempre quis e até além. Passou a ter posses imensas, das quais nunca sequer lhe passou pela cabeça e atingiram uma boa popularidade. E daquele dia em diante, ele começou a ter os melhores dias de sua vida. Ao acordar, o café já estava posto, assim como todas as refeições do dia inteiro, sempre em abundância e com muitas opções. E bem, aquela moça vivia com ele, o acompanhava em eventos, contava histórias interessantes e era extremamente gentil, fazendo com que, pouco a pouco, ele se visse apaixonado por ela. Foi questão de tempo até que tomasse coragem para pedi-la em casamento, preparando um belo jantar com tudo o que ela mais gostava. Só que, diferente do que ele imaginou, não foi aceito por ela, mesmo depois de toda a dedicação que teve para arrumar tudo, e fez questão de dizer isso. Por mais que a moça tentasse explicar, ele não dava ouvidos, e assim, iniciaram uma briga longa, com palavras que machucavam. Até que, em determinado momento de raiva cega, ele se descontrolou e gritou: "Paca de Mondel!" Um silêncio pairou no ar, enquanto o homem se dava conta do que houvera acabado de fazer. A expressão brava dela foi substituída por uma que demonstrava tristeza, e logo então, ela entonou uma música muito parecida com a qual cantou na primeira vez em que lhe trouxe tudo. Mas dessa vez, a letra havia mudado. Da mesma forma mágica que tudo apareceu, começou a ir embora. Os grandes lustres se desfaziam, as mesas e móveis viravam areia, o chão ficava sujo de terra e as roupas que vestia rasgavam-se para abandonar seu corpo, e sequer adiantava tentar segurar. Escapava das suas mãos, independente da força que usasse. Implorou pelo perdão dela, mas já era tarde demais. Havia quebrado sua promessa. Muitas vezes, por questão de nossa imprudência e a incapacidade de medir nossas palavras, podemos acabar pagando muito caro. É difícil se controlar num momento de raiva, mas não impossível. Se você não conseguir aprender a se conter sozinho, irá conseguir isso da pior forma possível.